Olá, mulheres maravilhosas! Estamos aqui com mais um podcast e neste podcast nós vamos falar sobre o quê? No podcast Vale Tudo por Amor, nós vamos falar sobre o tema do momento, que é a série, o documentário, na verdade, do Netflix, O Golpista do Tinder. É o tema do momento e com certeza você quer saber quais são as 3 lições que nós podemos tirar deste documentário. Já vou dizendo que talvez tenha alguns spoilers aqui. Se você não assistiu, eu vou falar aí de algumas coisas para que você possa até, quem está assistindo, compreender ali mais ou menos sobre o contexto que nós estamos falando. O golpista do Tinder. Logo, quando eu vi, eu não fiquei sabendo logo de imediato, mas quando eu vi, no início da semana, eu falei, quero assistir, já coloquei pra assistir. E eu fiquei, é impressionante, é maravilhoso, eu gostei, é maravilhoso porque nós que atendemos, que estamos na área de relacionamentos, eu como especialista em relacionamentos, acompanhando mulheres, vi que realmente é aquilo que acontece. Ali tem muitos padrões claros. Quando nós vemos ali elas relatando a história e a forma que foi passado lá, eles fizeram um documentário relatando a história, como tudo começou. E é exatamente assim, né? É exatamente assim, quando você acompanha, tem um padrão mesmo dentro dessas pessoas que são. Pode ser um golpista, nesse caso era um golpista do Tinder, porque ele tinha o objetivo de pegar dinheiro, né, roubar dessas mulheres, mas você vê um caso de um homem que pode não ter a intenção financeira, mas é só um sanguessuga, ou é um narcisista, ou tem uma personalidade psicopata, você vai logo perceber que realmente ali tem traços muito comuns, muito comuns. Então nós vamos falar sobre isso, sobre 3 lições, eu vou trazer aqui para você 3 lições que você pode tirar e que eu tirei ali daquele documentário. E também vou explicar para vocês, Luciene, o que eu posso fazer. Luciene, o que eu posso fazer para não cair nessa armadilha, né? Para não cair numa pessoa como essa, que tem esse perfil, que pode ser um sanguessuga, que vai me enganar, né? Que eu acreditava que eu vou me apaixonar. Como é que eu faço para não cair nessas armadilhas? Então, eu vou contar para você também aqui nesse podcast como você pode fazer para não cair nessas armadilhas. E isso acontece muito mais do que você pensa. Então, não é porque você não perdeu 40 mil dólares, 250 mil dólares, que você não pode ter vivido esse tipo de relacionamento que rouba de você, não só financeiramente, mas como emocionalmente. Então, mulheres, vão ficar atentas aí, porque ali é um grande relato. Primeiro que eu acho essas mulheres corajosas, muito corajosas, porque eu, dentro desse processo, né, falando com mulheres dentro do relacionamento, as mulheres, elas costumam falar sobre esse assunto só realmente quando passou, né? Quando ela realmente já superou. Ai, graças a Deus que eu me livrei daquela pessoa. Ou, nossa, vivi 5 anos, 10 anos com uma pessoa, mas é difícil. São poucas mulheres que falam, olha, eu estou vivendo um relacionamento abusivo. Quando você está na relação abusiva, tóxica, dificilmente você vai estar aberta para ouvir, né, outras coisas. Por isso que essa informação, esse podcast, esse vídeo, esse documentário, ele é muito importante porque, embora ali não tenha situações de violência física, porque você pode até olhar aquela história e substituir por violência física, por violência, agressões verbais, né? Se você trocar o dinheiro por essas agressões, você vai ver que existem ainda um número muito maior de mulheres que passam por esse processo, né? Que passam por esse caso tão terrível que é realmente de homens e também de mulheres que são realmente verdadeiros golpistas. E não só financeiramente, mas às vezes emocionalmente. São sequestradores emocionais, são sanguessugas emocionais que roubam todo o seu emocional, a sua autoestima, a sua qualidade de vida. Bom, então bora lá? Vamos entrar aí no golpista do Tinder, vamos entrar nessa série. Eu acho que o mais interessante que você pode tirar, né? A primeira lição que você pode trazer, que você pode aprender aí desse documentário e que eu quero trazer é sobre o perfil das mulheres e quando as mulheres elas estão
aí no Tinder ou à procura de alguém, ou até mesmo já dentro de um relacionamento. Então, existe um processo que se chama idealização. Então, nós, a partir da nossa história, a partir da nossa infância, da nossa carência, nossa crença de merecimento, né, a nossa falta de amor, se você não teve um pai ou uma mãe, você pode ter a idealização de que você vai encontrar alguém que seja o apoio que você quer, que te dê o amor que você precisa, que te veja como você deseja ser vista. Então, algumas mulheres, e que não são poucas, têm uma idealização do príncipe encantado, né? Então, eu tenho outro programa que chama o programa Cinderelas, é ali onde eu falo histórias reais de Cinderelas do dia a dia, da vida do cotidiano. Então, a gente vê que não é bem assim, né? Mas ali tinha muita idealização, o desejo de encontrar alguém que pudesse suprir. Tem uma das mulheres que até fala assim, olha, eu sempre fui independente, eu sempre fui... eu não precisei de homem, não precisava de homem para me sustentar ou para me satisfazer, mas eu queria um companheiro, eu queria um apoio. E tudo, então... É interessante você ver que quando você está na busca de encontrar alguém, de encontrar um parceiro, qual é o ideal de parceiro que você tem na sua cabeça, né? Qual é a idealização? Todos nós temos uma fantasia, sim, tá? Mesmo que você não conte pra ninguém, mesmo que você negue ela, você tem uma fantasia de que tipo de homem que você quer. Que seja alto, que te passe segurança, que fale com você, que pague as coisas pra você, que abre a porta do carro, que respeite os pais, as mães. Ou tem gente que tem uma expectativa muito baixa, uma idealização muito baixa sobre o amor. Isso também pode acontecer. Mas lá, se você fosse observar, e quando as mulheres encontraram o perfil deste golpista, ali elas se identificaram porque ela tinha uma idealização. Olha, é um rapaz rico, poderoso, tem muitos seguidores, logo já vai no Instagram, né? E é interessante, eu quero chamar a primeira atenção aí pra vocês. Gente, tudo que se coloca na internet, nós tendemos a achar que é verdade, mas nem tudo que tem na internet é verdade. Atenção, nem tudo que tem na internet é verdade. Aqueles seguidores pode ser comprado, aquela roupa pode ser emprestada, aquele relógio que ele mostrava era falso. Então, mulheres, saiam dessa idealização, e eu sempre falo isso, que a internet faz a gente acreditar que tudo é perfeito ou que é verdade. Então, a gente olha aquela pessoa e fala, olha como ela é feliz, tem vídeos meus falando, a gente olha na internet e fala, olha como ela é feliz, nossa, olha como ela tá bem de vida, olha como ela tem dinheiro, mas nunca ninguém sabe, você não sabe. Então, vamos sair dessa idealização e achar que aquilo que a gente vê no Instagram, que a gente vê na internet, é verdade. Não necessariamente é verdade. Você fala, eu estou vendo isso. Agora, se é verdade, eu não sei. Eu tenho que chegar perto, eu tenho que me aproximar para poder saber. Entendeu? Então, qual é a primeira lição que nós trazemos desse documentário que eu quero partilhar aqui com vocês? Mulheres, cuidado com as idealizações. Qual a idealização, qual o ideal que você tem de homem? A idealização, ela pode te cegar, pode te levar a cair realmente numa pessoa golpista, porque esse perfil psicopata, ele no início vai ser tudo perfeito. Então, cuidado com essa idealização, porque a idealização te impede de ver algumas verdades. Então, vamos pegar um exemplo. Por que, Luciane, que você está falando isso? Vou pegar um exemplo. Tem uma mulher, ela tem um ideal de ter um homem que tenha carro, que tenha um bom trabalho, que tenha uma estabilidade financeira, né? E que não importa se ele já foi casado e já se separou, que ele tenha um filho, mas que ele seja bem apresentável, seja bonito e tenha esse perfil já mais resolvido financeiramente e de trabalho, tenha essa estabilidade. Aí você encontra essa pessoa, né? E aí você tem esse ideal, nossa, ele é tudo aquilo que eu imaginava. Só que ele tem um porém, ele bebe. Aí você percebe que ele bebe muito, que ele deve ter um vício de álcool, né? Mas não, ele bebe socialmente, ele só bebe quando sai. Aí você percebe que ele bebe um pouco demais, né? Ele bebe, ele extrapola. Mas ele é muito bom, né? Tirando isso, ele é muito bom, ele faz parte do meu ideal. Então eu vou tentar ficar com ele, apesar desse defeito que eu tô vendo, que pode lhe trazer muito problema dentro do relacionamento. Então, por isso que eu estou falando, mulher, cuidado com a idealização. A idealização
quando ela soma com a paixão, faz com que nós ignoremos aí algumas realidades, e essas realidades são protetoras, tá? Então, primeira questão, a primeira lição é cuidado com a sua idealização. Toda mulher tem um ideal, e o homem também, um ideal de mulher, um ideal de homem, um perfil externo, e que esse ideal pode te levar a cair no buraco, num golpista por aí, num sanguessuga, num sequestrador emocional. Então, fuja disso. Com certeza, esse exemplo que eu dei para você vai fazer que você identifique, poxa, realmente, eu percebi esses sinais quando eu estava com ele, mas como ele tinha todo aquele perfil lindo e maravilhoso, eu quis ficar com ele, tá? Fique atenta. E fica a dica, tá? Gente, quanto tempo que é bom, né, você esperar para você se aprofundar na relação, para você saber se realmente você pode confiar. A primeira coisa que você tem que saber é que os especialistas em relacionamento, eles falam que demora de até 2 anos para você sair da fase da paixão. Então, nesses 2 anos, você ainda não viu totalmente a pessoa como ela é, porque você ainda está movida pelas emoções. Você ainda demora tudo isso? Demora. Algumas pessoas demoram menos, outras pessoas até demoram mais, mas em média é de 1 ano e meio a 2 anos para você sair da paixão. E o que significa essa fase da paixão? Essa fase da paixão é aquela fase que você está encantada pela pessoa. É como que seu cérebro fosse arrebatado, né? O seu córtex aqui pré-frontal, a razão, vão embora e você só é movida pelas emoções. Né? Então, só as emoções é que falam alto. Então, você está apaixonadíssima por ele. E se você ainda encontrar uma pessoa que tem um perfil narcisista, psicopata, uma personalidade de psicopatia, isso vai se agravar. Por quê? Porque ele vai fazer tudo para que você esteja envolvida e você vai cair na presa, tá? Então, isso aí fica a dica. Então, vamos falar assim, Luciene, esse golpista do Tinder, ele era o quê, então? Ele era um narcisista? Ele era um psicopata? Por que ele fazia isso? A gente pode dizer que ele, para você ver, ele fazia isso desde a infância. Então, sim, ele tinha algum transtorno de personalidade aí. E aí, por que a gente fala que é psicopata ou narcisista? Claro que precisa fazer uma análise. Porque não tem empatia. Como é que uma pessoa consegue enganar tantas mulheres durante tanto tempo ao mesmo tempo? Né? Por quê? Porque não tem empatia. Você não vai se sentir mal porque você tirou $250 mil de uma pessoa. Você não vai se sentir mal em fazer aquela pessoa doar aquilo que ela não tem, fazer empréstimos. Por quê? Porque ele não tem empatia. Então, a pessoa, né, a pessoa que tem uma personalidade psicopata ou narcisista, ela é realmente extremamente racional. Ela tem um propósito e ela vai cumprir aquele propósito do começo ao fim. E eu sempre falo, por isso, mulheres, você tem que ficar atenta se muitas vezes essa pessoa que está com você, você fala, nossa, ele é egocêntrico, ele é narcisista, né? Ele só pensa nele, né? No começo não era assim, porque realmente é assim, né? O perfil narcisista, o psicopata, no início, ele vai realmente fazer de tudo para você. Ele vai ser perfeito, né? Ele vai te ouvir, ele vai ser carinhoso, ele vai fazer você se sentir importante, ele vai fazer você se sentir especial, ele vai te elogiar, vocês vão se sentir completos. É interessante que no documentário, não sei se foram as 3, mas pelo menos 2 falaram. Ele me ouvia logo no princípio. Eu achei isso muito interessante. É muito difícil ver homens que gostam de ouvir as mulheres. Então, mulher, você tem que saber que você tem aí dentro, faz parte da construção ainda do feminino, da mulher, de querer ser ouvida. Isso é um apoio emocional para a mulher. O diálogo ali já é um processo de relação. Então, ele sabe disso. Então, ele ouvia muito as mulheres. Eles deixava ela falar muito e ela se sentia acolhida, né? E é interessante porque você for olhar, logo em seguida lá, ele faz alguns processos de abertura, ele fala um pouco da história dele. E aí ele é como se ele se mostrasse um pouco frágil. Então, nossa, ele partilhou algo muito pessoal da vida dele comigo. Então, ele tá partilhando uma dificuldade comigo. E as mulheres, no seu senso materno, que tá ali falando alto, vai falar, coitado, né? Deixa eu ajudar ele porque ele tá se abrindo comigo, então eu sou especial porque ele tá falando comigo. Então, mulher, fica atenta.
Outro aspecto que é muito interessante para você ficar atenta ali, além dessa necessidade de ser ouvida, é que no começo, realmente, ele vai ser muito encantador. E uma coisa que eu sempre falo, até ensino para as mulheres nos treinamentos, é que toda relação tem que ter equilíbrio. E o que tinha de desequilíbrio ali no começo? Ele era uma pessoa que ele dava muito. Ele dava muito. Então, era uma pessoa assim, olha, eu não preciso de você financeiramente. Eu não preciso de nada de você. Eu só preciso de uma mulher que me ame, né? Ai, amor eu tenho pra dar, entendeu? Então, essa posição de eu sou o suficiente, eu tenho uma vida, mas com uma fragilidade interior, é toda uma estratégia. Então, ali, o fato dele dar demais, né? Eu pago tudo. Pra amiga, ele pagou um verão inteiro de viagens. Pra outra, ele levou ela pra um jatinho, levou ela pro hotel, né? Mostrou um monte de coisa, ela pagou. Então, ali gera um gatilho de reciprocidade. Isso é algo inato dentro da pessoa. Nossa, ele deu muito para mim. Então é como se eu tivesse que retribuir, né? Então, conforme ele dá, ele manda flores, ele elogia, ele leva para fazer várias coisas caras. Então, tipo assim, nossa, ele não tem interesse por mim. Ele não é assim, ele não é interesseiro pelo aquilo que eu tenho, mas é por aquilo que eu sou. É uma mensagem, é uma comunicação não verbal. E aí, a segunda lição que eu quero trazer para vocês é: mulheres, aprendam que as atitudes também falam. As atitudes, na verdade, falam mais do que palavras. E com certeza ali, o grande álibi era a fala, era o diálogo, era a comunicação que ele falava. Com certeza ele envolvia muito ela ali pelas coisas que ele tinha, pelo trabalho, pelo elogio, pela conversa. Mas emocionalmente, o psicopata, ele não consegue se envolver. Né? Então ele falava, eu também tô com saudade, eu tô com você, eu isso e aquilo, mas nenhuma delas tiveram tempo suficiente para mostrar, para perceber se ele era realmente carinhoso, para ver se ele era companheiro, se ele era parceiro, se ele poderia estar lá com ela num momento de dificuldade. Então, as atitudes falam. Então, quando ele começou a dar sinais que, olha, eu tô passando por problemas, olha, eu preciso que você me ajude, olha, eu preciso estar com você, ele já tinha dado. Ele já tinha dado, né? Então, poxa, ele já fez tanto por mim, ele mostrou que tá na relação, então agora é hora de eu retribuir. Mas sempre lembra, gente, uma relação, para ela dar certo, ela tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Tá? Então, essa é uma grande dica. A segunda dica é: as atitudes falam. Então, observa as atitudes. Observa. Ah, mas ele me ligou. Não, mas assim, mas e aí? Mas e aí? O que mais que ele fez? Porque logo no princípio, olha que interessante, se você observa que as atitudes falam, logo no princípio, logo depois do primeiro empréstimo, você não faz mais. Peraí, tem alguma coisa errada. Só que ali já aconteceu um sequestro emocional. Ali a mulher ela já está tão envolvida emocionalmente que ela já não consegue fazer isso. Aí a importância dos amigos, aí a importância da família. Toda vez que você começa a ter uma relação onde as coisas que você acorda dentro da relação, as coisas que você faz dentro da relação, acaba sendo vergonhoso, ou você não partilha com as pessoas porque elas vão te criticar, ou realmente elas estão te criticando demais, fica atenta. Isso também pode ser um grande sinal, tá? Então, observam as atitudes não verbal. Se você observar as atitudes não verbal, né, o que ele está fazendo, quanto que ele está se mostrando disponível, para onde que ele está olhando, se você observar outros detalhes, você vai começar a perceber que realmente talvez a pessoa não esteja ali, né, porque ninguém consegue manter um teatro 24 horas. Então, tem alguns momentos que a atitude não verbal vai falar também ali. Então, isso fica muito atenta, porque o psicopata ou narcisista no começo, ele vai te encher de elogios, ele vai ter conversa, ele vai te mandar mensagem, ele vai te bombardear de palavras e de amor e de gesto, ele vai querer te ver, vai falar que você sentiu saudade, que ele quer estar com você, até ele sentir que ele te conquistou. E a partir daquele momento que conquistou, se não for um caso de um golpista, que ele não vai te roubar
ali financeiramente, eu sempre explico que você vai entrar num segundo processo, que é o processo de desvalorização. É ali onde você vai se sentir dependente, você vai querer fazer de tudo para que essa relação dê certo, e ele vai começar a colocar que você é culpada, ele vai começar a se afastar, ele vai começar a ser mais frio, vai dar outros sinais. Então, mulheres, ficam atentas. E essas atitudes, essas mudanças de atitude estão falando alguma coisa. E a terceira dica que eu vou falar para vocês, ela é muito importante, que eu acho que foi o mais gritante para mim dentro de todo esse documentário, que é a força da mulher unida. As mulheres têm dificuldade de se unirem. As mulheres, elas têm dificuldade de assumirem ou de falarem para as outras pessoas que estão passando por problemas dentro do relacionamento. Ainda existem muitos tabus sobre falar sobre o relacionamento. Por quê? Porque em briga de marido e mulher não se mete a colher, não é mesmo? E isso está muito entranhado ainda dentro de nós. Então, se eu tenho algum problema, eu não vou falar para as minhas amigas. É claro, gente. Acontece, é muito comum de você às vezes estar passando por um problema no relacionamento, aí você fala pro pai, fala pra mãe, fala pra família, e aí eles acabam pegando uma implicância, né, do seu parceiro e já não quer que você esteja mais com ele. Mas, por outro lado, você também tem que procurar apoio. Se você vê que a sua família não vai conseguir ser esse apoio, ou seus amigos, você tem que procurar um especialista. Porque se você não procurar esse especialista, como é que você vai se orientar? Como é que você vai saber se você está realmente ou não envolvida numa relação de desvalorização, numa relação de abuso, uma relação tóxica, uma relação desequilibrada? Então, você precisa sempre ter um ponto de referência que esteja olhando de fora e que te ajude dentro dessa relação. Então, a força da mulher unida é a terceira lição. Então, quando aquela menina ela teve coragem de expor o seu erro, né, que foi no caso ter doado, olha que interessante, ela chamou e falou, olha, eu cometi esse erro, eu pedi esses empréstimos, ela contou com a família, depois ela foi contando para outras mulheres, ela não teve vergonha, ela ultrapassou esse medo, ela se uniu com outras mulheres e olha a repercussão que ela conseguiu. Então veja como a força da mulher, por isso que não tem mais nada poderoso do que uma comunidade de mulheres fortes, não tem nada mais poderoso do que uma comunidade de mulheres que estejam buscando o mesmo caminho. Por quê? Porque você vai ver que você realmente ali, você tem pontos de referências e vê, peraí, eu não tô sofrendo sozinha, existem mulheres que estão vivendo a mesma coisa que eu, olha, isso que aconteceu com ela também acontece comigo, então é sinal que eu tô vivendo isso dessa forma. Então, se proteja também se unindo a outras mulheres que pensam e que buscam uma relação como você. E aí, dentro disso, gente, interessante o medo, que vocês possam pensar que o medo e a vergonha geram impunidade. Porque não foram só essas mulheres que viveram esse processo do golpe. Mas, enquanto essas mulheres não tiveram a coragem de enfrentar este medo, e olha que ele ameaçava, e então elas tiveram que ter muita coragem, né? Enquanto elas não enfrentaram o medo, enquanto elas não superaram a vergonha, e as outras mulheres também não fizeram isso, este homem ficou impune. Ainda, se você ver o final, você vai ver que o resultado não é tão feliz assim, né? Eu achei, nossa, um absurdo, né? Tipo, o resultado, depois vai lá e vê, pra quem não assistiu, veja lá o resultado, né? Quanto tempo que ele ficou preso por causa disso? Nada perto do que ele fez, né? Pra você ver o quanto a justiça ainda precisa melhorar nesse sentido, né? Realmente precisa melhorar. Por causa que é muito sério tudo isso que foi feito, porque não é só um valor financeiro, mas é um valor emocional, né? Então, é muito sério isso. Então, vocês fiquem muito, 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 muito atentas, né? Então, também pega essa lição, essa mensagem, né? A vergonha e o medo, ele gera impunidade. Então, quantas mulheres estão vivendo um processo de relacionamento tóxico, de abuso psicológico, e não tem forças para pedir ajuda,
não tem forças para sair desse ciclo. E aí eu tô aqui, né, para falar que você não está sozinha, né, mulheres? Ajuda a compartilhar esse podcast realmente para que isso gere um grande movimento de que as mulheres possam se unir e para que elas possam realmente conquistar um relacionamento de valor e um relacionamento de diálogo. Porque se não for com essa pessoa, porque se a pessoa que você tiver for um narcisista e um psicopata, isso é um transtorno de personalidade. Você não vai conseguir mudar essa pessoa, não adianta você chorar, não adianta você se debater, não adianta você se deprimir, não adianta você se revoltar, porque essa pessoa não vai mudar. Ela não vai mudar. Então, quem vai ter que mudar vai ser você, tá? E por último, eu quero trazer para vocês aqui essa grande lição também. Por último, eu quero trazer aqui para vocês essa grande lição sobre o quanto para a mulher é importante essa necessidade de ser ouvida, tá? A mulher, ela tem essa necessidade de ser ouvida. Então, se você encontrar uma pessoa que te apoia, que te ouve, que conversa, que troca diálogo, né? Então, você vai realmente se encantar, você vai ficar envolvida com isso. Então, como você pode reconhecer se tem um psicopata, né? Logo no primeiro encontro. Eu acho que no primeiro encontro, talvez você não consiga identificar, né? Mas você pode perceber se ele é muito egocêntrico, se ele é extremamente preocupado com a imagem, se ele te elogia demais, se ele não dá espaço para você falar, se ele não dá espaço para você, para você, não, ele vai querer, no princípio ele vai dar espaço para você falar, mas ele não vai dar um espaço para você duvidar de quem ele é, né? E outra coisa muito interessante, quando você estiver com essa pessoa, né? Por isso que eu falo que eu acho que é muito difícil no primeiro encontro você perceber. Sempre busque saber o histórico dessa pessoa. Ele tem amigos? Quem são os amigos dele, né? Ele teve ex-mulher, ele teve ex-esposa. O que aconteceu? Quando você pega mulheres que estiveram com um relacionamento com pessoas que são mais narcisistas, eu sei que ele teve um problema com a mulher e a mulher não quer nem ver ele pintado de ouro. Você, né? Por quê? Por que será que essa mulher não quer ver ele nem pintada de ouro, né? Então, geralmente essas pessoas, elas são muito desconectadas do seio familiar. Dificilmente essas pessoas vão te trazer para a família dele, para que você realmente conheça quem é a mãe, quem é o pai, né? Embora eu já tenha visto pessoas que levou a mãe e a mãe sabia que enganava e fazia parte, mas ali, né? Até então não tem como saber, não é só um contexto, mas assim, dificilmente essas pessoas vão te levar pro ambiente familiar dela, vai te apresentar para os amigos, vai te apresentar para o chefe, vai te apresentar para a família, vai te levar para os lugares dele, você vai ver que ele tem uma história, que ele tem um histórico, vai conhecer os amigos da infância. Dificilmente isso, vai ser uma pessoa que vai estar morando mais isolada, que vai ter pessoas familiares que moram mais longe, que teve que recomeçar várias vezes. Você vai ver que ele vai ter vários históricos de recomeço, onde ali você não consegue realmente, eu não tenho mais amigos porque eu saí daqui e tive que ir para lá. Então, isso é um outro perfil muito interessante para você observar. Se ele já começa a falar, dar sinais de falar, olha, mas você... eu te perdi minha carteira. Nossa, eu esqueci minha carteira. Nossa, você pode comprar isso para mim. Nossa, eu tô com dificuldade, eu tô precisando mudar de casa. E você pode ser minha fiadora, ou você pode alugar no seu nome o apartamento. Tudo isso acontece. Então, fique atenta. Eu já presenciei, eu já atendi, já tive muitos clientes no meu consultório que já viveram essa realidade. Então, fique atenta, tá? E tudo isso vai ser porque nós estamos juntos e você precisa me ajudar, né? Então, quando você começa a perceber que tem desequilíbrio, você tá tendo que dar mais, investir mais, tanto emocionalmente quanto financeiramente dentro da relação, fique atenta. Mas esse processo não vai ser no início. No início, você vai só receber. Só que você vai conhecer muito pouco dessa pessoa. Essa pessoa vai falar das histórias, mas sempre a ex vai ser o problema, a família, a mãe era o problema. Eu não me relacionava bem com a minha mãe não era muito boa, a ex era malvada. Sempre vai ter esse histórico assim, onde você não vai ter muitas referências para saber quem realmente essa pessoa é.
Então, fique muito atenta. Então, eu vou ficando por aqui. Até o próximo podcast. E fique muito atenta. Fica muito atenta, realmente. E compartilha esse podcast com o maior número de mulheres possíveis. Um grande beijo e até o próximo podcast.